E aí, gente bonita que assiste esse canal, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus, tá tudo tranquilo. Eu queria vir nesse vídeo, primeiramente falar com vocês o seguinte, quase não gravei, tá? Quase não gravei esse tour, porque quero começar assim com um papo bem sincerão aqui pra vocês. Por favor, não me abandonem, tá? Ouçam aqui essa primeira parte, porque é muito importante. Gente, eu assim, queria gravar o tour. A minha amiga Deise Candioto falou muito comigo. Várias vezes ela mandava pra mim: amiga, faz um tour da sua casa pra gente ver como é que já tá, você vai ver a diferença e tal. E eu falei: não, vou gravar. E tava assim, receosa ainda de gravar. Resolvi começar a gravação do vídeo. E eu comecei a gravar esse vídeo ontem, no dia de ontem. Hoje é sexta-feira. E eu gravei o vídeo ontem, na quinta-feira. E sinceramente, gente, quando chegou a noite que eu tava vendo o vídeo, quando eu fui editar, eu não tava gostando do resultado. Primeiro, porque eu tava falando muito rápido. Eu senti que eu estava tentando tampar buracos no vídeo, tentando, como que eu posso dizer, menosprezar o meu trabalho. Eu mesma estava fazendo isso, tá? Estava diminuindo o meu trabalho. Eu comecei a ver as imagens na hora de editar e tô assim, gente, além de eu ter falado bastante, ter falado demais, que eu sou assim, gente, eu tenho que me policiar muito nisso. Mas além de eu estar falando muitas coisas, eu estava tentando, assim, justificar muita coisa. Justificando demais, me justificando muito porque não tinha isso, porque não tem aquilo, porque não tem aquilo outro. E quando eu vi isso, eu falei, gente, não é essa a vibe que eu quero passar no meu vídeo. Não é isso que eu quero mostrar para as pessoas. É exatamente o contrário. Apaguei todos os vídeos, gente. Já tinha mais de 1 hora de vídeo gravado para poder editar. E eu não consegui editar, apaguei todos os vídeos porque eu quis começar do zero. E aí, hoje de manhã, comecei a olhar minha casa de uma forma muito diferente. Eu reformulei alguns cantinhos aqui, algumas composições que estavam de outro jeito. E eu realmente agora, quando eu vim, hoje de manhã eu acordei com um olhar completamente diferente para minha casa. Eu queria trazer isso pra vocês logo aqui no início do vídeo. Eu não quero que vocês pulem, por favor, não pulem. É muito importante, mesmo. Queria falar com vocês o seguinte. Às vezes a gente vê youtubers assim, grandes, né? As casas todas prontas, com tudo já no lugar, com o sonho deles realizado, né? Tudo pronto. E a gente fica assim, poxa vida, o que eu vou fazer de tour na minha casa, sendo que eu não tenho nada? A gente tem essa neura, né? Eu fiquei com isso na minha cabeça, de pensar assim, poxa vida, eu vou gravar um vídeo e eu não tenho muita coisa pra mostrar. Gente, caramba, eu escutei uma palavra ontem, que acho que eu fui dormir com esse pensamento, eu apaguei os vídeos anteriores por isso, que eu ouvi uma palavra ontem sobre o Espírito Santo fazer as coisas na vida da gente, e a gente às vezes não percebe, né? Que ele está do nosso lado, que o Espírito Santo está tocando na gente, que ele está trabalhando a nosso favor, fazendo uma movimentação na vida da gente, e a gente acaba não percebendo a beleza que está à nossa volta, as pequenas conquistas, as pequenas coisas, e isso me pegou bem forte, sabe? E eu acordei com esse olhar para minha casa. Eu pensei, caramba, eu não sou uma youtuber grande ainda, mas eu tenho fé em Deus que seremos aqui nesse canal, seremos uma comunidade gigantesca, mas eu não preciso ter 10 mil inscritos, 100 mil inscritos, né, 1 milhão de inscritos pra mostrar o que eu já tenho. E assim, o que eu conquistei até aqui em tão pouco tempo, o canal, se vocês forem olhar lá na descrição do meu canal, já tem mais de 1 ano, né? Tem 1 ano o canal foi feito. Mas eu postei um vídeo quando eu criei o canal e nunca mais postei nada. Fiquei mais de 1 ano sem postar, acho que o canal tem mais de 1 ano até.
Fiquei um ano sem postar nada. E comecei com os garimpos, com os vídeos de garimpo aqui. Foi quando a coisa começou a caminhar de verdade e eu tive interesse em continuar o canal. E, gente, tão pouco tempo, comecei no finalzinho de outubro, me parece que o meu primeiro vídeo, se eu não me engano, foi lá pro dia 24, 27 de outubro. E, caramba, quantas pessoas chegaram que eu não tinha nem 2 inscritos na época. A gente já tá com uma comunidade aí de 2.400 e tanto pessoas inscritas. Vocês me acompanhando aqui, altas pessoas comentando aqui, pessoas maravilhosas que nunca deixam de comentar nos meus vídeos, estão sempre aqui comigo. E, gente do céu, quanta conquista até aqui, eu não queria mostrar isso. Tava com medo de vocês não gostarem. Mas eu olhei pra minha casa com um olhar diferente. Eu quis trazer isso pra vocês aqui porque a minha casa não tá pronta. Não tá totalmente pronta. Não estou com pressa. De verdade, eu não tô com mais pressa. No começo, por alguns comentários maldosos que apareceram por aqui, me comparando com a Ângela e tudo mais. Eu gosto muito de acompanhar a Ângela, mas eu não sou ela. Eu sou a Angélica, eu não sou a Ângela. Eu sou a pessoa que trabalha, eu trabalho fora, eu tenho uma filha pequena ainda, né? Eu tenho um esposo para tomar conta da casa, da roupa, da comida, do meu trabalho ainda com as minhas encomendas de doces. Amo estar na marcenaria, mas não consigo me dedicar 100%. Amo estar aqui no YouTube com vocês, mas eu não consigo dedicar 100% do meu tempo para isso, porque eu quero cuidar da minha casa, eu quero cuidar do meu lar. Não adianta eu deixar a casa toda bagunçada e eu esquecer que eu tenho uma criança de 10 anos para ajudar na tarefa de casa, para passar um tempo com ela. Que eu tenho um esposo que depende, né, de eu lavar o uniforme dele para ele ir pro trabalho, para ele continuar mantendo a casa, né, de fazer o jantar dele, a marmita que ele leva pro trabalho, de estar junto com ele, passar um tempo junto com ele também. Então, todas essas coisas levam tempo, tomam tempo da gente. E é importante pra mim fazer essas coisas. Tá com minha mãe mora na frente aqui da minha casa, né? Mora na casa da frente. Eu passo, né, tempo com ela também. Hoje mesmo eu vou lá na casa dela pra fazer a unha dela. Tem a manicure, eu faço um todo, né, gente? Mas então, assim, não posso dedicar 100%, mas aos poucos eu aprendi muito isso assistindo o canal da Madu Magalhães, que ela fala muito sobre isso. Gente, a casa é feita... Então, gente, ela fala muito sobre isso, né? De você cuidar do lar aos poucos. A construção da casa é aos poucos, a decoração. E eu coloquei isso no meu coração. Que eu não tenho que correr com nada, porque eu preciso de recursos, eu preciso de tempo. E tudo isso não é da noite pro dia, certo? E eu queria trazer muito isso pra vocês. Que Deus, Ele não trabalha na nossa vida como a gente quer, na hora que a gente quer. Ele não faz as coisas da noite pro dia. Ele pode, mas existem coisas que precisam de processos. Tudo é um processo e a gente tem que entender que as coisas não são assim. Se eu tivesse um monte de dinheiro para estar aqui com um monte de arquiteto, um monte de pessoas construindo essa casa, já estaria pronta, né? Você ter dinheiro, recurso, coisas rápidas, né? Mas eu não escolhi fazer isso porque, primeiro, eu não tenho esse recurso e talvez se eu tivesse eu não gostaria de fazer da mesma forma. Porque eu quero uma casa que tenha cara de casa, de lar, sabe? Eu quero trazer aconchego, um acolhimento. Eu quero que as pessoas que entrarem na minha casa sintam que estão sendo bem recebidas, que estão sendo recebidas com amor, com carinho, que vão chegar aqui, não vai ver um monte de item de luxo, um monte de coisa cara, só pra eu mostrar que eu tenho. É o contrário, eu quero que eles cheguem aqui e pensem assim, poxa vida, na casa da minha avó tinha isso, nossa, na casa da minha mãe tinha um negócio desse, tinha, sabe? Eu quero trazer isso pra dentro da minha casa. Então eu espero que vocês gostem do tour que eu fiz aí pra vocês e que vocês possam encontrar aconchego no lar de vocês também. Não precisa correr, não precisa ter pressa, vai fazendo uma coisinha de cada vez. Teve um dia que eu fiz uns vasos ali, que fiz parecendo que é vaso de barro. Outro dia eu reformei o banquinho e mexi com a leiteira.
Uma semana eu gastei fazendo a restauração da mesinha, uma semana na poltrona e, gente, eu terminei a costura da outra poltrona ontem, na quinta-feira que eu gravei aqui esses vídeos. Quanto tempo tem que eu fiz essa poltrona, que eu restaurei a poltrona? Fiz as costuras, mas eu tinha que refazer para deixar tudo bem do tamanho certinho dos estofados e tudo mais, então levou tempo. Quero trazer essa reflexão para vocês. Não queira as coisas de uma vez, não, porque Deus também não faz as coisas de uma vez na sua vida, não faz na vida de ninguém. Ele faz com o tempo. A gente precisa de passar pelos processos. E aí agora eu olhei para minha casa com um amor tão grande, com uma paz tão grande e com uma alegria repleta do meu coração, que meu coração chega a transbordar realmente de alegria. Eu me emociono em dizer para vocês que eu amo cada cantinho da minha casa, sabe? Cada coisinha que eu consegui restaurar, cada pecinha dessa que eu trouxe e que eu resgatei, sabe? Que eu consegui restaurar e trazer vida de novo. Isso é gratificante para mim. Hoje eu consegui enxergar isso. Eu consegui enxergar que o Espírito Santo, ele trabalha de formas incríveis na nossa vida. E do mesmo jeito a gente vai trabalhando também aos poucos e de forma extraordinária na nossa casa. É amor. A gente tem que fazer com amor. Com amor, com verdade, a gente vai chegar longe. Eu sei que a gente vai chegar longe aqui nesse canal, tá? E eu espero contar com vocês sempre por aqui. Não deixem de me acompanhar, tá bom? Então fiquem com o tourzinho de hoje. Desculpa aí pelas emoções e por esse falatório todo do começo. Mas era necessário. Eu precisava mesmo trazer isso pra vocês. De quase não gravar o tour, de deixar isso tudo pra lá, porque eu achei que eu não tinha o que mostrar. Mas eu tenho. Eu espero que as minhas palavras desse vídeo aqui de hoje, regravado, possa levar você a essa sensação que eu quis passar, que eu quis transmitir através desse vídeo, tá bom? Ó, beijinho pra vocês. Não deixa de hypar esse vídeo, de comentar, de se inscrever no canal, porque tem muita gente vindo assistir os nossos vídeos, mas não estão inscritos no canal. Ah, gente, se inscreve aí. Se inscreve, garoto, inscreve aí, me ajuda aí a crescer esse canal. Vem fazer parte dessa comunidade, se inscreve, hypa, comenta, deixa um coraçãozinho só, porque isso o YouTube vai entender que vocês estão gostando do conteúdo que eu tô trazendo por aqui, tá bom? Ó, beijo, fiquem aí com o vídeo. Vamos começar esse tour por esse quarto. Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui no quartinho. O quarto permanece mais ou menos do mesmo jeito, tá? Praticamente do mesmo jeitinho que estava antes. Aqui a gente ainda tem o meu ateliêzinho, tá? Aqui uma baguncinha, porque eu comecei a fazer umas almofadas lá pra colocar lá na sala. E aqui, ó, deixa eu só mostrar pra vocês rapidinho, não tem muito a ver com o tour, mas isso aqui, ó, é pano de prato. Aqueles tecidos de pano de prato, sabe? Que a gente compra, eu tenho vários aqui em branco. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu pegar um. Ó, eu comprei vários paninhos de prato pra poder decorar, pra fazer pra vender mesmo, né? Eu comprei alguns, eu acho que foi uma promoção que tinha no Mercado Livre e vinha acho que 50 ou 60 paninhos, sabe? Acho que eu paguei cerca de 50 reais, eu acho, com frete já, sabe? Foi uma coisa assim, não foi muito caro não. Então vinham vários já branquinhos assim, que é só pra gente colocar fazer aqui eu tenho... Gente, eu tô esquecendo muito o nome das coisas, tá? Eu tenho vários stencils aqui dentro dessa pastinha. Então, eu posso usar stencil, ou eu poderia usar também aqui tecidos, né? Fazer barradinho e tudo mais. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a usar pra fazer as minhas almofadinhas lá da sala. Eu já tenho uma almofada pronta. Vou mostrar pra vocês quando a gente for lá pra sala. Mas eu resolvi fazer usando esses paninhos, já que eu não tava usando ainda pra fazer pra venda. Eu falei, nossa, eu tenho aqui o material pra poder fazer o enchimento, né? A lãzinha. Vou fazer
E aí eu fiz almofadinhas. Depois eu vou mostrar pra vocês. A que tá lá na sala já pronta, né? Com a capinha e tudo mais. Essa daqui ainda eu vou fazer a capa dela. Mas aqui basicamente tá a mesma coisa. Aquele abajurzinho ali, ó. A Alice ganhou ele. E a gente vai fazer uma reforma nele pra eu colocar ele lá na sala, tá bom? Aqui, ó, continua praticamente a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Aqui eu deixo os meus ventiladores aqui. Dona Branquinha dormindo na cama. Ela é muito fofinha, gente. Eu não consigo tirar ela daqui. Pô, as pessoas ficam brigando, às vezes falam, ai, porque não pode deixar a bicha em cima da cama. Mas ela é tão fofa, olha. Como que você tira esse bebê daqui? Eu não tiro, a casa é minha. Eu deixo se eu quiser. Pronto, falei. Então, gente, a caminha tá desse mesmo jeitinho ainda. Aqui no primeiro vídeo, eu não me lembro se eu mostrei muito bem pra vocês com mais detalhes. Eu acho que não mostrei porque teve gente que foi lá no Instagram e pediu pra eu mostrar melhor isso aqui. O que acontece? Essa parede aqui é a parede que pega da minha sala, dentro da minha sala ali, na verdade, que é onde tem a nossa escada que vai pra parte de cima da casa, ok? Essa escada pega aqui dentro e aqui essa parede era toda fechada e tudo mais, mas ali embaixo da escada tinha ficado um vão, que era dividido aqui, tinha uma paredinha, tem uma coluna aqui no meio, e aqui tem outra que é a parte assim da escada, certo? E meu marido falou assim, vamos utilizar isso aqui, porque esse espaço tá perdido dentro do quarto, né? Vamos fazer um guarda-roupa. Aí ele ficou retinho assim, né? Porque colocaram esses espelhos, né? Deixou a moldura toda bonita pra ficar todo retinho o nosso guarda-roupa. E aí a gente usou ele como guarda-roupa. Então mandamos fazer aqui perto de casa com o pessoal de lá da minha igreja, que mexe com móveis, né? E aí, ó, fizeram essa divisória pra gente aqui, com esse MDF branco. Então, tem essa divisória. Aqui é o lugar da bagunça, tá, gente? Não vou mostrar muito pra vocês, porque é a bagunça. A parte de baixo também não tá muito organizada, mas só pra vocês terem uma ideia do reaproveitamento. Tá vendo? Aí ele vai fazendo um Vzinho assim, subindo da escada. E aí, aqui, a gente pediu pra colocar, né, 2 penduradores desse aqui pra gente colocar os cabides, né? Então tem cabides aqui, pode colocar aqui e lá no fundo também, ó. Vou abrir aqui pra vocês dar uma olhadinha, não dá pra ver muito bem não, porque tá bem escuro. Mas embaixo, aí embaixo aqui a gente pediu pra fazer gavetas, então tem gaveta aqui, deixa eu puxar aqui. Não reparem a bagunça, gente. Ó, aqui em cima ficou a parte que eu falei pra vocês, aqui a gente guarda mala, remédio, aqui tem coisas de cabelo, bolsa, ferro de passar, essas coisas, documento. Aqui a gente guarda cosmético, quando não querem guardar as roupas, sabe, dobrar as roupas pra pôr na gaveta, que eu brigo, eu dobro tudo, mas ninguém guarda. Aí deixam aqui pra depois ir guardando. Aí aqui, ó, mais gavetas, tá vendo? Do lado de cá tá mais bagunça ainda, porque esse lado aqui, ó. Aí aqui, ó, desse lado que é comprido, vou mostrar aqui pra vocês, ó, tá vendo? Aí aqui é outra bagunça, então aqui tem gavetas, aí aqui são as gavetas das peças íntimas. Aí é uma gaveta da Alice, uma do meu marido e a outra é minha. Aqui a gente guarda tênis, sapatos. E aqui eu coloco minhas coisas de unha. Aqui roupas de cama de dormir mesmo. Aqui as roupas de cama do dia a dia, né? Que é lençol. Aqui nessa parte aqui eu só coloco as fronhas. E aqui tem toalhas, tá? Aqui em cima são os lençóis, as coxas de cama, tá tudo aqui. Aí tem nessa parte da frente, como ele é profundo, tem lá no fundo também, tem mais coisas. Ali, como sempre, mais um canto da bagunça. Ali é o geralzão das coisas, né? E aí, ó, a gente reaproveitou um espaço que pra muitos às vezes não faz sentido nenhum, né? Não tem o que colocar, às vezes fica juntando bagunça, ó.
faz um fechamento e usa como guarda-roupa ou um armário multiuso, né, para guardar as coisas dentro da sua casa. Eu amei isso aqui porque não tomou espaço do quarto. O quarto ficou livre, apesar de eu não poder mexer muito com os móveis porque há 2 camas, né? Então não dá para mexer muito com muita coisa. Mas assim, já liberou espaço pra gente caminhar dentro do quarto, ficou mais livre. Agora eu vou Gente, olha isso. Mas enfim, vamos lá. Esse lado aqui, vocês vão ver que tá vazio, né? Tá faltando alguma coisa aqui desse lado, não tá? Está faltando. Por quê? Aqui a gente tinha a cadeira medalhão, né? Que eu tinha aqui nesse cantinho. Eu tirei daqui e passei lá pra sala. Porque a nossa sala... Eu vou fechar aqui pra vocês não verem, né? Eu não vou dar spoiler. O que acontece? A sala ficou vazia porque eu tirei a mesa. Então, eu tinha que deixar alguma coisa no cantinho aqui onde tava a poltrona. Já que a poltrona ia mudar de lugar. Então, eu tirei a nossa cadeira medalhão daqui. Tirei aquele cantinho de leitura daqui e passei lá pra sala provisoriamente. Aí, mas aqui a gente ainda tem, ó, o cabideiro. E aqui, gente, ó, vocês vão ver que é bagunça, não é decoração o tempo todo. Por quê? Decoração a gente deixa aqui em cima da prateleira e tudo mais. E aqui embaixo é uma casa viva, tá? A gente vive a casa. Aqui, quando a minha filha chega da escola, ela vem, pendura o uniforme dela aqui, deixa calça, deixa blusa de frio, deixa as coisinhas dela aqui para outro dia, certo? Nesse canto aqui, ela costuma deixar a mochila dela aqui no chão. Então, é uma casa que tá sempre em movimento. A gente usa mesmo. E isso aqui, gente, eu simplesmente amo. Isso aqui foi a melhor coisa que eu já fiz até agora aqui. Foi uma das melhores coisas que eu amo demais essa peça, tá? Eu fiz com as meninas, as mulheres inspiradoras do DIY. E foi o meu primeiro vídeo, né, com as meninas. E eu amo essa peça, tá? Eu amo mesmo. Olha só, essa madeira, que coisa mais linda, né? Eu consegui reutilizar uma porta que tava jogada no lixo, tava lá no ecoponto, né? Foi descartada lá e eu trouxe com propósito. E ela vai dar várias outras peças lindíssimas ainda que eu preciso fazer aqui pra casa, mas por enquanto tá aqui, ó, lindamente me servindo. Então vamos pro outro cantinho e vamos lá pra sala, então. Agora tá num climinha, deixei um climinha rolando aqui na sala. Hoje o dia tá chuvoso, ó. A luz aqui não fica muito clarinha na sala. Mas eu vou gravar assim pra vocês verem como que é aqui durante o dia, quando tá com esse climinha de chuva. Olha, gente, eu queria mostrar pra vocês essa composição do jeito que está agora. Que eu tô amando tudo isso aqui, tá? Trouxe um aconchego, eu mudei algumas coisinhas por aqui e vocês vão observar que do primeiro tour pra cá, claro que a sala mudou bastante, né? A gente trouxe a outra poltrona, consegui fazer outra poltrona, né? Restaurar uma mesinha ali de centro. Tem o banquinho, né, com a nossa leiteira, que eu já mudei ali o que tinha dentro dela. Antes tinha umas flores ali, né? Eu trouxe um outro vasinho de flor. Aqui esse cantinho, ó. Aqui tá a nossa cadeira medalhão. E aí eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes. A bagunça, como eu disse, né? Existe gente vivendo dentro dessa casa. Então, sim... Tem um cantinho com bagunça? Tem um cantinho com bagunça igual tem aí na sua casa. Tenho certeza que aí também tem. Mas eu queria ressaltar pra vocês o que eu já consegui fazer. Esse cantinho aqui, gente, ele é muito gostosinho. Todo mundo que chega aqui quer levar essa cadeira embora. Todo mundo que chega aqui quer levar a cadeira, quer levar a poltrona, quer levar tudo que tá aqui. Tudo, ó. Quer levar o banquinho que eu ganhei, quer levar esse caixote lindo que eu fiz. Deixa eu só fechar a porta aqui do quarto pra não ficar ruim pra vocês verem. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui essa composição que eu deixei nesse cantinho aqui, que ficou um charme. Ficou bem fofinho. Eu amo isso aqui, gente. Eu amo esse cantinho. E eu vou falar pra vocês, ó.
Isso aqui, vou mostrar aqui bem de pertinho. Esse cachepô aqui, olha, ele é de louça, né? Acho que ele é de porcelana. Eu encontrei ele lá no Ecoponto, num dia que eu fui lá pra buscar umas cadeiras, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Foi um garimpo que eu encontrei lá. Daí eu fui buscar no outro dia, deixei elas lá separadas. E aí o rapaz que trabalha lá tinha ganhado uma caixa cheia de louças. Aí ele tá assim, tem umas coisas de louça aqui, você quer olhar pra ver se te interessa? Falei, tá bom. Quando eu cheguei lá e vi isso aqui, gente, eu achei lindo demais, tava dentro da caixa. Eu vou mostrar pra vocês as outras peças durante o vídeo, o que tava mais. Aí eu coloquei essa plantinha minha aqui dentro, eu usei ele como cachepô. Mas eu olhei na internet e vi que essa peça antigamente era usada como sopeira e tinha uma tampa. Essa aqui veio sem, então eu usei ela aqui, né, na composição da sala, como um cachepô. E eu achei um charme, ficou a coisa mais linda, muito cheia de personalidade. Aquele tapetinho que eu trouxe lá da Paraíba, ó, eu usei ele como um forrinho, uma mantinha ali em cima do banquinho. Trouxe as minhas garrafas com essas folhas secas que eu colhi aqui no meu quintal mesmo, tá? Matinho do meu quintal, deixei ele dentro das garrafinhas, ele tá secando aqui, ó. E aí criou essa coisa lindinha dentro da minha caixa, que eu achei muito fofa. A nossa poltrona continua a mesma, né? Só que tem um detalhe que eu queria falar com vocês. Esse tecido, ele é muito bonitinho e tudo, mas ó, já tá sujando aqui, porque a minha bonitinha, da minha gatinha, ela sobe em tudo quanto é canto. Apesar de eu não gostar que ela fique em cima dessas coisas de tecido, pra não encher de pelo. Aí eu vou ter que trocar. Até porque eu quero uma coisa mais clássica, né, para fazer a composição em qualquer lugar que eu for. Então esse estofado, futuramente eu vou trocar ele, tá bom? E aqui, ó, estamos aqui, continua a mesma coisa, só mudei a composição, que foi colocar essa plantinha aqui e ela tá indo embora por aqui, ó, tá lastrando aí já. Aqui eu coloquei esse saquinho aqui com essas folhinhazinhas secas. O nosso porta-chave continua aqui. Os quadrinhos que a Alice fez estão ali. Meus livros. E essa parede aqui, gente, futuramente eu vou começar agora no mês de abril o diário de reforma da sala. E aí eu vou mudar as cores, vou trazer outras coisas pra cá. Se vocês quiserem deixar sugestões, vou amar receber sugestões de vocês aí de o que eu posso fazer nessa parede. Uma das coisas que eu já vou fazer nessa parede que eu tenho que mexer vai ser tirar isso daqui, tá? Eu não quero essa prateleira mais aqui neste lugar. Eu vou tampar os buraquinhos, vou mudar a cor, não sei, mas é isso. Uma das coisas que eu já vou fazer é retirar isso daqui. Esse cantinho aqui, essa composição também vai sair daqui. Porque como vocês estão vendo, a gente tá sem mesa na sala. Tem uma mesa lá fora que depois eu vou mostrar pra vocês como que tá lá. Mas a gente tá sem mesa. Então eu pensei em fazer o quê? Durante a reforma, eu vou montar aqui nesse canto um canto alemão. Vou colocar uma mesa aqui que não tome o espaço, mas que fique aconchegante pra gente ter um banco em L, vai pegar assim e aqui, e aí vai ter uma mesa central aqui, provavelmente uma mesa redonda para não ocupar tanto espaço, e vamos ter um lugar para refeições aqui dentro, certo? Agora essa entrada aqui eu preciso fazer alguma coisa. Aqui eu já quero fazer o cortineiro. Vai ser uma das coisas que vão ser feitas durante a reforma. Então vai ter cortineiro aqui, lindo, que eu quero fazer ele de madeira também. Mas aqui, o que eu faço com essa parede? Me ajudem. O que eu posso colocar nessas paredes para ficar bem bonito? Quero dicas, deixa nos comentários, por favor. E aqui, este ladinho aqui, que é uma delicinha, ficou uma delícia de lugar, gente. Eu amo essa composição que tá aqui agora. Ver como que a minha sala já evoluiu, já veio um outro ar pra ela. Isso aqui é de tirar o fôlego. As almofadinhas que eu falei pra vocês, que eu fiz com o paninho de prato e o enchimento que eu tinha aqui, ó. Estão aqui, ó. São essas.
Lembra desse paninho que eu falei com vocês, que veio ver o tapetinho lá do garimpo que eu fiz lá na Paraíba, lá em Souza? Pois é, comprei os tapetinhos e ó, que coisa mais linda. Virou almofada. Virou almofada. Esse aqui também é um enchimento de, ó, é ele aqui, ó. Tá vendo? Fiz com pano de prato, fiz o enchimento, coloquei o enchimento nele, ó. A almofada. É o que eu falo pra vocês aqui, eu vou começar, se eu não falei ainda, eu vou falar agora. Você não precisa de nada caro para decorar sua casa. Basta ter um olhar diferente. A gente precisa olhar para as coisas com um olhar diferente. Peguei um pano de prato aí, ó. Vocês estão vendo? 2 paninhos de prato que viraram almofadas. E ficou lindo aqui nesse cantinho. Aqui, ó, eu trouxe a mantinha que fica nas poltronas aqui. Eu trago também do garimpo lá da Paraíba, ó. Essa cesta, né, que veio de lá. E, ó, tá aqui na composição. Então, tá aqui na composição, lindinhos. A nossa mesinha verde, que eu confesso pra vocês, gente, eu amei fazer essa mesinha, tá? Gostei bastante, mas eu não tô gostando da cor, porque eu não sou a pessoa das cores fortes. Eu gosto de coisas com personalidade, mas acontece que eu não tô gostando da cor, tá? Confesso pra vocês. E eu vou mudar durante essa reforma que a gente vai fazer, eu vou mudar a cor da mesinha. E vou mexer nela também, porque eu preciso mexer nessa parte aqui, né? Que eu não consegui ainda trocar a corzinha aqui desse tecido, né? Mexer nessa parte onde tá o tecido, que eu tampei os buracos que estão nela, porque não chegou a massa da cor. Tive um perrengue, depois eu conto pra vocês. Pra quem quiser acompanhar esse tipo de perrengue, acompanha lá nos meus stories, que eu postei na época, nos stories lá. E aí, assim, não consegui, então eu vou ter que mexer nela aqui depois. Já tem a solução, mas eu vou mostrar pra vocês durante a reforma essa solução. E aí, voltando à nossa composição, coloquei aqui embaixo 2 velinhas. Essa vela aqui já é antiga mesmo, que eu tenho. Ela já deve ter uns 17 anos, essa vela. Eu só acendo ela quando acaba a luz aqui em casa. Aqui eu fiz uma vela aqui que eu coloquei dentro de um potinho e ela fica fechadinha assim. De vez em quando eu acendo ela por aqui. E aqui em cima, ó, eu trouxe os meus livros antigos, que por acaso, gente, eu peguei eles na rua, tá? Estavam jogados lá. São dicionários Barça, bem antiguinhos, assim, antiguinhos mais ou menos, né? Eles são de 2003. Já tem aí mais de 20 anos, né? Tem mais de 20 anos. Eles foram feitos em 2023. Mas eu acho maravilhosas essas capas duras deles. E, gente, simplesmente estava passando na rua, levando a Alice pra aula e vi essas belezuras jogadas fora. Falei, não, vou levar. Como assim a pessoa joga um livro com a capa bonita dessa fora? Tá aqui na minha composição agora, tá vendo? Eu falo pra vocês, às vezes as pessoas acham assim, ai, você é acumuladora. Não, não sou acumuladora. Eu sou visionária, meu amor. Visionária. Então aqui agora as minhas abóboras, meu trio de abóboras. Aí eu deixei aqui coisas que eu fui fazendo aos poucos também. Fiz primeiro essa, depois veio essa com o tecidinho lá da nossa cadeira medalhão. E aí ontem, enquanto eu estava fazendo ali as minhas almofadas, costurando, inventei de fazer mais uma. Falei, um trio vai ficar mais bonitinho. E aí aproveitei que eu tinha um pedacinho de tecido e fiz essa daí. Esse castiçal lindo, que eu não mostrei fazendo ele pra vocês aqui no canal, que foi um teste mesmo pra ver se ia dar certo. Mas eu tenho mais outros 3 pra fazer, que foi um resto de um mancebo que eu trouxe lá do Ecoponto. A madeira dele tá muito bonita, né? Não precisava de fazer muita coisa, era só cortar, pintar se for preciso, que foi o caso que eu pintei aqui, né? Depois lixei, passei a cera pra impermeabilizar ele e deixei ele aqui com essa minha velinha de mentira aqui. Que ela acende, apaga, tá precisando trocar, né? A bateriazinha dela. Compramos no Natal. E a nossa luminária marroquina, que tá aqui, né? A nossa bonitona.
que também tá aqui com as luzinhas dentro, ó. Aí, à noite eu deixo elas ligadinhas aqui pra dar um climinha gostoso nesse cantinho. Aqui não podemos esquecer da nossa galeria linda, que eu amei fazer isso daqui, gente. Eu amei fazer esse cantinho. Foi maravilhoso o processo, foi gostoso de fazer, foi me dando, trazendo coisas gostosas no momento que eu tava escolhendo as imagens. Escolhi coisas aleatórias, né, aparentemente, mas assim, que daria um aconchego pra mim. Eu pensei em fazer o quê? O que eu queria trazer para essa galeria era como se fosse um bosque encantado, vamos dizer assim. Então tem um pouquinho de cada coisa, né? E essa foto central aqui, ela tem um significado muito bacana que eu queria trazer. Pesquisando na internet, eu falei assim, nossa, que coisa mais linda esse ninho, né? Então é um ninho que eu queria trazer aqui pra demonstrar, para trazer o que? Um ar de família. A minha família vive aqui, né? Eu quero que aqui seja um ninho para quem chegar, né? Seja um aconchego, traga conforto, um abraço bem quentinho, aquele gostosinho de família, sabe? Então foi isso que eu quis trazer com essa imagem aqui. Eu espero ter transmitido isso daí para vocês aí pelo vídeo. E aqui a nossa poltrona linda, maravilhosa. E, gente, como que esse cantinho aqui é coeso? Tem muita coisa, muitas coisas, né? A gente olha assim e fala, tem muita cor. E ao mesmo tempo não tem. Porque são cores que acabaram se complementando e uma coisa ligada à outra. Igual, ó, a almofadinha tem o verde, que remete ao verde daqui. Tem um verdinho aqui da planta, aí tem uma coisinha com a corzinha mais crua, que também tá aqui, né? Então, tudo trouxe um ar de ligado, tudo interligado. O tapete, esse tapete também eu já tenho ele há um tempão, foi uma tia minha que fez em crochê pra mim. Junto com esse aqui, tem mais um desse aqui pequeno, que eu uso no meu banheiro. Aqui, ó. Coisa mais lindinha que tá meu pezinho de batata doce. E, gente, o que falar da poltrona, né? Não vou falar muita coisa, porque quando eu fiz o vídeo, né, eu fiquei meio embasbacada com o trabalho. Foi o meu primeiro trabalho de restauração que eu consegui fazer. E, assim, foi um presentão pra essa casa, né? Essa e essa aqui, né? Essa daqui também, presente à parte. Mas aqui, nessa composição aqui que eu fiz desse lado, temos o nosso banquinho. Vou mostrar ele bem de pertinho aqui pra vocês, ó. Pra vocês verem essa madeira bonita, que tava lá no lixo, toda preta, todo feio, descartado, capenga, xoxo, manco. Tadinho. Tava lá, gente, jogadinho lá no meio das coisas. Já, assim, pedindo socorro, né? Que o caminhão passa lá pra poder pegar as coisas e joga, devem incinerar a maior parte. E agora ele ganhou uma nova vida aqui, né? Ó, tá aqui essa madeira linda, tá aqui bonitinho, lixadinho e fazendo um trabalho maravilhoso aqui na minha sala, que é tá aqui nessa composição linda. A leiteira que tá aqui muito linda. Continua maravilhosa aqui, ó, com todos os seus detalhes, suas marquinhas do tempo. E aí eu trouxe essa plantinha pra cá, que é um pezinho de batata doce, ó. Vamos ver se dá pra mostrar aqui o brotinho dela aqui, ó. Ó, é uma batatinha doce que eu coloquei aqui, que eu acho a folha lindíssima. Eu falei, vou fazer como planta ornamental, como eu já vi várias vezes aí na internet, ó. E ela tá aqui, ó. Aqui eu tive que podar as folhas que estavam apodrecendo nela. Podei ela e aqui, ó, brotou novas na ponta. Lindas. Aqui também foi a mesma coisa, tive que podar. E ela tá, ó, lindinha, crescendo. Aí coloquei ela dentro do vasinho, porque aqui tinha umas outras flores crescendo aqui. Crescendo não, né? Umas flores que eu apanhei pra fazer uma composição no dia. E elas murcharam, daí eu já tirei e trouxe esse vasinho pra cá. E encaixou perfeitamente. E
por incrível que pareça, fez uma ligação com a cor aqui do nosso estofado, né? Que eu achei lindo. Esse coração aqui, gente, de porcelana, eu comprei ele, é de porcelana, tá? Comprei ele no bazar que teve numa igreja aqui perto da minha casa, que eu fui. E eu paguei R$1 nesse coração de porcelana. Falei, nossa, vai ficar lindo como uma tagzinha lá na minha leiteira. Aí eu trouxe pra cá e olha só, ficou linda. Não tem nada de azul na sala, nada, praticamente nada, só os ovinhos. Mas aí, ó, já tem uma peça interligando aqui já com ela. E aí, no outro dia, na verdade no dia anterior, eu consegui esse vasinho de porcelana que veio junto com aquele outro que eu mostrei pra vocês ali de couve, ou não sei se é uma couve, não sei se é um repolho, que tá aquele cachepô lá do outro lado da sala. Tava junto também com as coisas que o rapaz lá do Ecoponto me ofereceu, perguntou se eu queria. Eu achei a coisa mais lindinha. Isso aqui é uma antiguidade, né? E eu fui pesquisar na internet. Agora tudo eu pesquiso graças a vocês, desde aquele vídeo lá do meu achado lá do filtro, né, da Posani. Eu pesquiso tudo na internet. E ele tá assim, lindinho. E eu coloquei ele aqui por ser azul, né? E aí ficou essa coisinha lindinha aqui, com essas florzinhas artificiais que eu coloquei dentro dele, fazendo essa composição desse lado. Agora, partindo pro lado de cá, ó, eu dei uma mudadinha, tirei algumas coisas que não tinham nada a ver com nada ali na composição. E temos uma pintura de Alice Cordeiro. Ela fez uma pintura de outono. Ela tá assim, agora você tem 2 quadros em um, mãe. Que no dia que tiver com sol, você põe o do outro lado, que tá com sol, e no dia que tiver nublado, você põe esse aqui. É uma árvore, gente, que ela pintou, não dá pra ver daqui de baixo, né? Ó, é uma árvorezinha. E essa casinha aqui foi de uma maquete que a gente fez no trabalho dela de escola. Ela cismou com essa casinha e falou, põe lá, mãe, vai ficar linda a casinha lá. Ai, gente, nada a ver com a decoração, mas eu coloquei aí porque ela gosta, eu deixei. Aqui essas casinhas eu já tinha feito, foi um dos meus primeiros artesanatos com casinhas. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Deixa eu tirar ela daqui, peraí. Foi um dos meus primeiros artesanatos, assim, né, que eu fiz, ó. Montei aqui uma vilazinha, uma mini vila, ó, com várias casinhas, matinho que eu trouxe da rua, ó. Fiz aqui a minha mini vila de madeira e deixei ela aqui. Deixa eu colocar ela no cantinho. E aí agora ela faz parte ali de cima. Vou trazer outras coisas pra cá, vou. E o meu vasinho, que antes ficava ao lado da cadeirinha medalhão, agora ele veio pra cá. Achei que ele ficou super lindo ali, combinou demais da conta. E outra coisa que eu quero dica de vocês, ó. Essa parede aqui, deixa eu ficar de longe aqui pra vocês verem, ó. Gente, enorme, né? Parede gigantesca. E a nossa reforma, né, precisa ser feita. Essa parede aqui precisa de uma coisa bonita aqui pra trazer outra área bonita aqui pra nossa sala. Que no diário de reforma eu preciso da ajuda de vocês, gente. Socorro, o que eu faço? Já pensei em várias opções. Uma delas inclui tirar essa prateleira daqui, que ela tá meio perdida. Tá voando aqui, né? Tá meio solta no espaço. Eu vou tirar ela dali de cima, vou passar ela para outro canto, para outro lugar. Não sei ainda como que eu vou fazer. Quero dica de vocês. Eu pensei em fazer nessa parede aqui uma espécie de lambri. Ele é aquele que ele chama Boden-Batten. Ele chama Boden-Batten. Ele é uma espécie de lambri mais espaçada, né? Vai vir uma madeira aqui, outra mais pra cá, outra mais pra cá, e aí põe uma moldura. E a TV ficaria no meio aqui. Mas ainda não sei, não tenho certeza. Esse rack é uma gracinha, gente. Me serve muito e tudo mais, mas eu já não gosto dele. E ele não tem nada a ver com a proposta Farmhouse, né?
Mas é isso. Por enquanto tá me servindo muito bem. Inclusive, ó. Ó. Tá aqui acomodando outro feito aqui do canal, né? Que são os meus vasinhos imitando barro aqui, minhas garrafas. Olha só. Eu amei esse garrafão, gente. Olha só. Vê se isso não tá parecendo um vaso feito de barro mesmo. Com esses efeitos e tudo mais. E ele tá começando a esbranquiçar em alguns lugares, vocês estão vendo? Eu tô amando isso aqui, tá? Porque tá dando um efeito esbranquiçado, né? Que ele vai ficando, ó, olha a sensação, o barulhinho. Tá vendo? Ele tá ficando esbranquiçado. Isso aqui, sabe o que que é? É o efeito do bicarbonato na tinta, né? Com o tempo, ele vai passando, ó, e ele vai ficando manchado, ele vai mudando as cores. Ele vai ficando envelhecido. E eu amei isso. E aí tem esse outro aqui também que eu pintei, né? Com a tinta um pouco mais clara. E aí deixei ele aqui. Tá aqui fazendo essa composição nesse cantinho bem linda. E eu confesso pra vocês que isso daqui, ó, veio da onde? Do meu quintal. Veio lá dos meus pezinhos de milho, que foram plantados no quintal. E aí, o que que eu fiz? Fui lá e panhei, na hora que a gente panhou os milhos, né? Aí eu trouxe eles pra cá, pra fazer essa composição aqui dentro, ó. Que ficou um luxo. Parece coisa de loja, né? Parece que eu comprei. E eu tava vendo o preço dos raminhos de trigo. Achei absurdo. Falei, não, eu tenho eu tenho um bem parecido lá no meu quintal. E ó, só tive um olhar diferente. Deixei ele secar e coloquei aqui pro meu enfeite. E aí tá assim.
bora pro nosso quintal. Já tem algumas mudanças por aqui. Eu acho que vocês conseguem já visualizar aqui umas pequenas mudanças, né? Aqui mesmo tinha muita bagunça aqui em cima. Tinha muita bagunça ali em cima no último vídeo. Que esse cantinho aqui era o da bagunça. Tá sem bagunça? Não está, mas tá melhor do que antes, né? Não tá sem bagunça, mas já tá bem organizado, né? Então bora lá. Vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu já mudei aqui. Aqui, ó, eu tenho 2 garrafões que eu ganhei de uma amiga, ó, lá da minha igreja. Que é pra eu fazer mais 2 vasos daqueles, né? Inspirando em vasos de barro, de cerâmica, tá bom? Aqui eu dei uma organizadinha nas minhas plantinhas, ó. Isso aqui eu já fiz no dia que eu fiz aquele vídeo, o último vídeo que tem aqui no canal. Que eu tava fazendo uma limpeza, uma organização para receber visita, né? Eu já comecei essa limpeza aqui. Aqui, ó, gente, aqui tem uma sacola de lixo aqui, tá? Mas vocês não reparam não, é porque hoje não é dia de lixo. É amanhã, então tá ali já esperando. Aqui eu coloquei umas outras plantinhas. O pobre do meu cactus tá... Choveu, coitado. Ele tá de pendurado pesado ali, ó. Tá se desfazendo, né? Aí eu vou e coloco ele dentro de outro potinho, aí ele alastra em outro pote. Aqui tem umas plantinhas que eu replantei. Elas estão ficando bonitinhas, ó. Já brotaram todas de novo. Estão renascendo ali. Ó, minhas plantinhas estão todas por aqui agora. Coloquei elas mais pra cá. Minha Comigo Ninguém Pode precisa ser replantada. Tá precisando de cortar ela, porque ela vai crescendo e ficando só nas pontas, né? Então vou dar uma cortada nela aqui e replantar. Isso aqui é uma flor, uma planta lindíssima que eu não lembro o nome agora. Eu sei que essa planta eu trouxe lá de Ouro Preto. Eu trouxe só a batatinha dela, assim, com uma folhinha minúscula. E aí ela tá crescendo aqui. E ela fica, gente, com as folhas do tamanho de taioba. Se eu plantar ela no chão ali em cima, no quintal lá pra cima, ela vai ficar enorme. As folhas ficam gigantescas. Aqui, gente, olha pra você ver. Eu tô tão feliz, porque essa samambaia tinha morrido. Minha mãe me deu a muda dela. E... tava tão bonitinha, mas aí eu descobri que ela não gosta de sol, né? Até eu entender, né, que a planta gosta, eu tenho um problema, eu acabo matando algumas plantas. E sobreviveu esse galinho aqui, sobreviveu. E aí brotou essa folhinha. E tá brotando uma outra aqui, ó, bem pitiquinhazinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui, ó. Né, branquinha? Aí tá brotando de novo, gente. Olha aqui que fofura. E essa samambaia é a coisa mais linda que tem. Ela vai ficar bem linda. É, minha filha. É. E aí, gente, olha só. Mais uma conquista nesta casa. Conseguimos colocar, enfim, uma rede aqui fora. E aí, ó. Aí eu deixei a mesa, né? Vocês lembram? Quem não assistiu o vídeo de organização e limpeza, vocês estão me devendo, tá? O vídeo tá com baixíssima visualização lá, porque vocês ficam assim, ah, você tá sumida. E quando eu posto um vídeo legal lá de organização, de deixar a casa bonitinha pra receber as pessoas, vocês não assistem. Vocês são muito contra. Volta lá e assiste. Volta lá e assiste o vídeo. Montei a mesa e deixei ela aqui. Porque como a gente tá sem mesa lá dentro, deixei a mesa aqui fora pra gente sentar aqui. E, gente, tá sendo uma maravilha, tá? Eu e a Alice, principalmente. A gente fica mais tempo em casa. A gente senta aqui de tarde, toma um café juntas, fica aqui batendo um papo, só nós duas, passando um tempinho juntas, que ela ama, né? Aí faço um cafezinho. Ontem mesmo eu fiz bolinho de chuva, né? A gente sentou aqui, ficou aqui conversando, tomando um cafezinho. E, ó, deixei aquela minha mesinha, que todo mundo briga comigo porque é uma marchetaria, mas eu quis pintar. Pintei por cima da marchetaria da madeira. Enfim, tá ali no cantinho como uma mesinha de apoio ainda. Quando eu vou fazer café, que vai vir mais pessoas, eu apoio as coisas ali. Coloco refrigerante, suco, talheres, pratos, essas coisas. Aí eu deixei ela ali como uma mesa de apoio. Enchi de cadeira, cada uma de um tipo. Na verdade, aqui estão as cadeiras que eram da outra mesa, né? Que tá até apoiado ali o vidro dela, ó. Tá no cantinho aqui, ó. Tá ali. E aí eu já tinha esse banco aqui de uma loja que eu tinha, de confeitaria. Esse banco foi feito com material de pino
pinos não, gente, era o senhorzinho faz com pallets. Então, ó, ele tomou chuva até falar chega. Na casa do ferreiro, espeta de pau, né? Costuma ser, né? Assim o ditado. Tá precisando ser restaurado, coitado. Mas ele sobreviveu, sabe por quê? Verniz marítimo. Que ele tava aqui, ó, nessa área aqui. Então, pegou chuva um tempão. E eu tinha a loja em 2019. E aí ficou ali. Essa daqui não pode ver com a mão esticada. Fica aqui pedindo carinho. Mas tenho aí, ó, desde então. Ah, garota, se coçando em cima da minha mesa. Desce, coisa feia. E é isso, gente. Aquele outro banquinho ali também fazia parte dessa mesma coisa, porque eu tinha a loja e aí eu tinha uma mesa lá que ficava para os clientes sentarem. E aí tinha as duas cadeiras, uma cadeira assim, um banco assim, sem encosto, e o outro com o encosto que tá ali. E aqui é isso, gente. Ali é minha área de serviço, que tá ali com umas coisinhas bagunçadas. Eu não vou mostrar minha área de serviço, porque minha área de serviço é muito escura. Por mais que eu acenda a luz lá, não vai aparecer muitas coisas, não. Eu ainda tenho que mexer lá pra vocês conhecerem esse pedacinho da casa. E é isso, gente. Aqui ficou esse armarinho assim. Eu organizei as coisas mais ou menos aqui. Aqui fica um baú de ferramentas do meu esposo. Minhas ferramentas também mais caras eu deixo ali dentro. E aqui eu deixei só as coisas que a gente usa no dia a dia. Tapetes, essas coisas eu deixo sempre aqui fora, dentro dessas caixas aqui. E aí é isso. Estão organizadas assim, no momento. Aqui nesse armário feinho aqui, tadinho. Isso aqui foi uma cristaleira maravilhosa que eu comprei. Ela era grande, que eu comprei ela pra colocar na minha loja, só que ela era muito comprida. Eles cortaram uma parte dela e ela precisa de restauração. Uma das peças que eu poderia restaurar aqui pra casa é essa peça aqui, porque ela é muito bonita. E do outro lado ela tem vidro. Ela tem um vidro na frente. Seria uma ótima cristaleira, né? Aí, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, colocaram esse tampo aqui feio, em vez de colocar uma madeira bonita. Mas é isso. Eu posso restaurar ela, né, mais pra frente. Colocaram um pé nada a ver, em vez de ter colocado um negócio retinho igual de lá, ó. Em vez de fazer a mesma coisa, seguir a mesma referência dali, não. Colocaram essas marmotas aí. E foi isso, gente. É isso, eu posso reformar ela depois pra vocês verem como que ela é bonita. Ela é bem bonita mesmo. Já tomou muita chuva aqui, mas as partes que são de madeira, tá vendo? Ela não estragou. Posso fazer uma restauração nela. Um dia eu tiro pra poder mostrar pra vocês. Aqui eu tenho muita embalagem de coisas que eu faço os doces, né? Que tá tudo dentro de caixas. E aí eu guardei aí dentro. Deixei tudo organizado ali. Tem embalagem de coisa de Páscoa. Tem embalagem de coisa de Páscoa, gente. Aí é isso, Natal. Tem um monte de coisa aí dentro. E, enfim, deixa eu mostrar pra vocês aqui também, ó. Pra terminar. Lembra que eu falei com vocês daqueles matinhos que estão lá dentro daquele jarro bonito lá na sala? É isso aqui, ó. Eu peguei do milho, né? Do pé de milho lá em cima. Ele tá molhado. Então, deixo ele secando aqui, ó. Amarrei uma cordinha que eu tinha aqui, no talo dele aqui, e deixei ele pendurado aqui pra ele secar. Depois é só bater um spray nele pra ele ficar quietinho no lugar, não soltar nenhum fiapinho, nenhum negocinho daqui. E é isso. E aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês o que é, ó. Tá vendo? O vizinho aqui também tem pé de milho, tá vendo? Eu peguei esse matinho que fica em cima, ó, do pezinho de milho, pra fazer esse arranjo. Aí aqui em casa a gente plantou também. Fui lá em cima, apanhei e deixei ele aqui secando. E aí depois ele vai virar um arranjo bem bonitão lá pra sala. Sequinho, bonitinho. Ó, e é isso. E agora vamos pra cozinha, né? Bora nessa? Vamos lá pra cozinha, pra vocês verem como que tá minha cozinha atualmente. Na verdade, eu não mudei muita coisa por aqui. Mas o pouquinho que eu mudei já trouxe um aconchegozinho também gostosinho aqui na cozinha. Coloquei a cortininha aqui, que já tinha tempos que eu não colocava ela. O meu filtro, né, ele tava aqui em cima e eu não tava gostando dele ali, que tava tomando espaço também. Aí eu vim e coloquei ele em cima da pia. Tá tomando espaço? Está, mas para o momento tá me agradando mais assim. Eu deixei ele em cima mais limpinho,
porque eu acho que fica melhor assim. A gente vai juntando tanta bagunça em cima dessa bancada durante a semana, aí quase todos os dias eu tenho que ficar organizando e tirando as coisas dali. Mas enfim, ó, quando eu consigo limpar, eu sinto paz. É o que eu sinto. E agora aqui eu vou mostrar pra vocês. Na cozinha, como eu disse, não tem alteração, mudança de nada, certo? O que vai ter aqui de alteração que eu fiz, que vai ser aqui, ó. Vocês vão ver. Eu vou ter que subir na cadeirinha aqui pra mostrar pra vocês. Vocês vão notar, de início, é a cor da madeira, tá? Essa madeira aqui é Pinus, a mesma madeira dali, só que, ó, a diferença de tonalidade. Vocês estão vendo? Por quê? Eu fiz um garimpo na sexta e no sábado da semana retrasada de algumas peças. E como essa prateleira aqui, ela tava precisando de ser arrumada porque ela tava soltando as mãos francesas daqui, por conta de peso que tava nela. Daí, o que que eu fiz? Eu tirei ela e aproveitei que eu tirei, porque eu queria já dar uma escurecida nessa madeira. Eu aproveitei que eu tirei. O que que eu fiz? Eu lixei ela, porque quando eu coloquei essas prateleiras aqui da cozinha, eu não tinha ainda a minha esmerilhadeira, eu tinha só a lixadeira. E aí não ficou tão bem lixado, ó. Ó, mas tá vendo? Tá bem áspera. Olha, ó, o toque é diferente, até o barulho é diferente, porque eu não consegui lixar tão bem as madeiras para invernizar. Então eu fiz o que eu pude, o que deu na época, e foi isso, né? E coloquei aqui. Então eu tirei, aproveitei que eu já tinha que tirar e mudar, já comecei por essa peça aqui. Já tirei, lixei com a lixadeira. E foi muito rápido, gente. Foi tudo muito rápido, assim, porque eu não queria perder muito tempo. E mesmo assim ainda ficou bom, tá? Eu não fiz com paciência, com calma, não. Eu lixei bem rápido mesmo, com a lixadeira, com a esmerilhadeira, desculpa. Pus uma lixa lá e lixei rapidinho. Passei a lixadeira por cima depois, pra dar um acabamento melhor. Passei betume diluído já. E passei uma demãozinha assim de cera. Então eu passei em cima e embaixo também, ó. A mesma coisa por baixo. Daí eu vim e prendi com porca, pra poder ficar preso de verdade dessa vez, né? Deixei bem presa mesmo. Daí, gente, no dia eu garimpei algumas coisas e eu vou mostrar pra vocês aqui com detalhes esses garimpos. E aí quis arrumar aqui, quis deixar mais organizado a prateleira, e aí eu coloquei só as louças desse lado de cá. Só coisas de louça ou de vidro. E aí, olha só. Vocês estão lembrados dessa bandejinha aqui, ó, que ficava na minha mesa? Coloquei ela aqui pra dar uma altura pra essas peças e eu achei que ficou uma gracinha. Eu adoraria que essas prateleiras fossem um pouco mais baixas, porque ia mostrar a beleza dela real, né? Mas mesmo assim, eu achei que ficou uma fofura aqui em cima. E aí eu vou mostrar pra vocês as peças que eu garimpei. Vamos começar aqui por essa aqui, que é o auge do luxo. Essa peça aqui, gente, essa leiteira, olha que lindeza. Vocês acreditam que alguém jogou isso aqui fora? A pessoa jogou isso fora? Eu fui no Ecoponto buscar duas peças que eu tinha garimpado lá, que são duas cadeiras lindíssimas, que eu vou colocar aqui no final do vídeo pra vocês verem também que cadeiras fabulosas, que são de madeira de embuia com telinha, estavam jogadas lá e eu peguei pra poder reformar. Aí o rapaz que trabalha lá no Ecoponto falou comigo assim: ah, tem umas louças ali, umas coisas de louça ali, será que você quer dar uma olhada pra ver se você quer ficar com alguma peça? Eu falei, tá. Aí, gente, tava essa aqui, tinha uma outra da Posani, que eu dei ela pra minha mãe, que minha mãe ficou doida com ela. Era um bulizinho, tipo um bulizinho, né? Ele tava sem tampa, da Posani, de louça. Ele tem uma alça de plástico, assim, vermelha. Aí ela gostou e eu deixei pra ela. Dei ela pra ficar com ela. E aí, tinha isso. Aquela loucinha azulzinha que eu coloquei de porcelana lá na minha sala. Aquele cachepô que eu tô usando, né, verde lá de couve, sei lá o que é aquilo, um repolho gigante. E essa outra da Posani.
E aí o rapaz tá assim, quanto você me dá por essas louças? Eu falei assim, você que sabe, né? Ele falou assim, R$20 tá bom. E aí ele achou que eu ia pegar as 2 caixas de coisas que ele tava lá de louça, que tinha outras coisas também, mas eu não quis. Mas só pela peça da Posani, gente, R$20 já foi de graça, seria de graça, né? Aí eu peguei dele os R$20 e trouxe essas loucinhas lindíssimas pra minha casa. Essa bonitinha aqui eu já tinha, porque eu comprei ela no site do Enjoei. Foi a primeira coisa que eu comprei, assim, de louça pra mim, mais farmhouse, porque era o meu sonho ter uma leiteira. Quem diria, né, que depois de um tempo eu ia comprar uma dessa aqui que não saiu nem R$20, porque tava tudo junto, né? Paguei R$65 nessa, enquanto essa daqui eu paguei R$20 e um monte de louça, né? Mas enfim, tudo tem seu tempo. Eu não soube esperar, né? Como eu tava falando, não soube esperar, né? Não precisava de pagar, né? Mas enfim, ela é linda também e eu gosto. E aí, eu vou mostrar pra vocês os garimpos que eu fiz num bazar de igreja, tá? Na sexta-feira eu consegui essas louças, né, que eu já mostrei pra você em alguns lugares aqui da casa. E no sábado teve o bazar que tem dessa igreja evangélica aqui perto da minha casa. E eu amo ir lá, porque sempre tem coisinhas de cozinha que eu gosto. Vamos começar com isso aqui, ó. Essa daqui já tem um tempinho, tá? Que eu tenho ela, mas eu garimpei lá. Comprei essa pecinha, essa cumbuquinha aqui de louça, por R$2 na época. Aí no dia que eu garimpei ela, que eu comprei essa, eu trouxe essa e essa. Vieram as duas juntas, parecia até um joguinho, né? Essas 2 loucinhas aqui eu ganhei de aniversário de uma tia minha. Já tem bastante tempo que eu tenho elas. Ambas paguei R$2, tá bom? Agora, essas daqui são um showzinho à parte, né? Mas eu vou mostrar essas daqui pra vocês. Agora, no sábado que eu fiz esse garimpo, que eu comprei essas louças, aí eu comprei essas pecinhas que estão aqui, esses 2 pratinhos e essas xícaras, e essas louças aqui, nesse do bazar, tá? Nesse mesmo bazar. Aí, sempre que tem, eu garimpo alguma coisa que tem lá. Essas daqui foram as primeiras. A primeira vez que eu fui, eu peguei esta cumbuquinha, essa daqui que é de colocar doce. Tem essa outra aqui, ó, toda colorida, que ela é bem linda também, ó. Eu uso muito ela aqui. E essa petisqueira aqui, que eu acho gracinha demais da conta, ó. Gente, paguei R$3 nessa petisqueira na época. Aquele pratinho lá também foi R$2, tá? Essas daqui, ó, aí voltando pro sábado do garimpo, depois do ecoponto ali, né? Peguei essas daqui da Schmidt. São 2 xícarazinhas branquinhas, né? Mas elas são tão fofinhas, eu achei elas tão bonitinhas. Olha que coisinha mais fofa. E aí veio essa outra aqui também, que eu falei assim, não, você não vai ficar pra trás, né? Vou levar ela também, só tinha uma. Mas eu achei tão bonitinhas, eu não quis deixar pra trás, depois eu arrumo aqui. E aí vieram os 2 pirexinhos, né? Os 2 pirezinhos, quer dizer. R$1 cada pecinha, tá? R$1 esse, R$1, 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 R$1. Então aqui foram 5 reais que eu paguei, tá? Nesse joguinho de xicrinhas aqui. Aqui, essas aqui, ó. Essas aqui são um charme à parte, né? Que coisa mais linda. Olha isso. Tá manchada já do tempo e tudo, mas é uma peça bem antiga, gente. E aqui, quanto que eu paguei? Pra vocês não falarem que eu tô mentindo. Eu ainda deixei o preço, eu lavei a peça, mas eu deixei o preço aqui pra eu mostrar pra vocês. Eu tirei, mas eu coloquei ele de volta pra eu não esquecer os valores. Ó, foi R$1 essa relíquia aqui. Deixa eu ver a outra aqui. Essa daqui também. Essa aqui é mais antiga ainda, gente. Esse aqui é mais antiga. Essa travessinha aqui é mais antiga. Olha só. Olha aqui como é que tá a marca. Ó, é da mesma marca da outra, ó. Nadir também. Nadir também. Só que ela é um modelo mais antigo ainda. E aqui quanto eu paguei? R$5. Eu até esqueci que eu tinha deixado com preço pra eu poder falar com vocês no vídeo que eu ia fazer. No outro vídeo. E acabei esquecendo de tirar, né? Agora eu tô aqui, eu tenho que tirar isso aqui. Tem que tirar. Aí, gente, encontrei outras 2 relíquias incríveis. 2 não, né? Vamos dizer que são 2 relíquias, porque são os pratos da Colorex.
E essa bonita aqui, olha só. Isso aqui tá com esse quebradinho, certo? Essa travessinha lindinha, toda branquinha. E da onde é? Dona Posani. Ai, gente, não fabrica mais. Então, assim, paguei R$2, tá? Porque tava com esse quebrado aqui. Agora, esses aqui, ó. Olha aqui. Que coisa mais bonita. Gente do céu. Eu achei um luxo isso daqui. Porque isso aqui não tem mais. Não tem mais. E aqui, quanto que eu paguei? Ó. Deixa eu ver. R$6. R$6 nessa aqui que é média, né? Aí fica aí, querida, cuidado pra você não cair. E tem essa outra aqui, ó, a maior, ó. R$10. Olha aqui o tamanho. Da Colorex original. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pra vocês. Ó. Gente, vocês têm noção dessas peças aqui? Isso aqui é ouro puro. E eu comprei isso tão baratinho, vocês entenderam, né, agora, né? Os preços que eu paguei. Foi surreal de bom os preços. Deixa eu descer aqui. Então, eu comprei essas peças, foram super baratinhas, né? Vocês viram aí. Não gastei quase nada num bazar. Então, uma dica pra vocês, tá? Aproveitam, gente. Aproveitem, tá? Aproveitem os bazares aí perto da casa de vocês. Quando tiver, vão mesmo à procura de peças de cozinha, que vocês vão encontrar loucinha e coisas legais por lá, tá bom? Agora eu vou ficando por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do tour de hoje, que eu consiga transmitir o que eu realmente queria transmitir para vocês através desse tour. Não era só mostrar a casa, mas trazer para vocês aquilo que aqueceu realmente meu coração de verdade. Porque Deus mostra pra gente as coisas que a gente não consegue enxergar às vezes, né? O Espírito Santo, ele consegue abrir os nossos olhos de uma maneira diferente. E isso pegou, assim, aqueceu forte mesmo no meu coração pra falar com vocês, porque às vezes a gente olha pra casa da gente e não tá tudo pronto. Ó, vocês estão vendo aí. Minha casa precisa de muita coisa ainda pra ser feita. Mas, e o que eu consegui fazer até aqui, né? Isso é... A gente tem que parar pra ver o que a gente já conseguiu fazer. E a gente não olha pra essas coisas que a gente fez. A gente só olha pra frente, né? É claro que a gente tem que olhar pra frente, sim, né? Nossa, eu preciso fazer, vou fazer assim, quero mudar isso, mudar aquilo. Mas, e o que você já conquistou até aqui? Você já parou pra prestar atenção nisso? Você já enxergou isso no seu lar, sabe? Olhar assim, nossa, eu consegui comprar uma roupa de cama nova, era meu sonho ter uma roupa de cama nova, ou sei lá, um jogo de pratos, talheres, coisas pequenas, uma toalha nova para colocar no banheiro, um tapetinho para sala, sabe? São coisinhas que a gente não vê, mas que de grão em grão aquilo vai virando um amontoado pra gente, né? Eu comecei o garimpo há pouco tempo, eu já tenho várias peças garimpadas lá no ateliê, tem muita coisa já. E coisas que eu vou transformar para minha casa, coisas que eu vou fazer para vender para outras pessoas. E assim, isso tá preenchendo o meu lar. Eu tô conseguindo fazer as coisas que eu queria, trazendo o aconchego que eu queria para mim, para minha família. E tá ficando maravilhoso, sabe? Eu tô conseguindo alcançar. E eu queria mostrar para vocês, por exemplo... Vocês às vezes estão assim, por onde eu começo? Não tem muito o que fazer e tal. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês uma pecinha que eu fiz aqui, ó. Foi a minha primeira peça, tá? Aqui, ó. Uma das primeiras coisas que eu fiz pra minha cozinha. Peguei uma lata de leite dessas aí, ó. De leite, né? Tipo aquelas de Nan, né? Peguei um pedaço de madeira de pinos. Cortei essa rodelinha aqui, ó. Fiz a tampinha. Aqui eu parafusei ela. Não dá pra mostrar pra vocês agora. Não dá pra tirar com facilidade. É a tampa da própria lata, mas eu parafusei aqui, ó, na rodelinha. E coloquei ela aqui em cima. Ó, tá aqui. Minha pecinha farm. E ela tá aqui, ó. Tá aqui. Ó. Decora.
bonitamente, lindamente aqui na minha cozinha. Poderia fazer várias outras coisas, poderia mostrar aqui várias outras coisas, mas vocês viram na minha cozinha, ó. Já consegui fazer prateleiras, que antes aqui ficava um armário não, né? Era aquelas prateleiras de escritório, sabe? De ferro. Começou até a manchar meu chão, mas era o que eu tinha na época. E quando tinha, tava maravilhoso, que eu conseguia colocar tudo. Mas não era aquilo que eu queria. Eu queria prateleiras na cozinha. Consegui colocar as prateleiras na cozinha. Então, dividir essas pequenas coisas com vocês, hoje tá fazendo sentido pra mim. Tá mostrando pra mim que as coisas não são de uma hora pra outra. Não são, não acontece de repente, não é de um dia pro outro. Existe processo. Então, olha pra sua casa com esse olhar a partir de agora, sabe? Olha para suas coisinhas com um olhar de gratidão de verdade, de saber que você consegue fazer uma coisinha de cada vez. Gente, seja plantar uma plantinha. Ah, eu quero uma plantinha dessa aqui em cima do meu balcão. Planta a plantinha, sabe? Coloca aquela plantinha lá. Já é uma conquista. Enxerga isso como uma conquista. Então eu espero que com esse tour afetivo, esse tour foi afetivo de verdade. E eu espero encher o seu coração de alegria. Eu espero ter trazido o aconchego que eu queria transparecer para vocês, passar para vocês. E a conquista, o sabor da conquista com pequenas coisas, sabe? Deus é maravilhoso. E Ele coloca coisas incríveis na vida da gente, pequenininhas. São pequenininhas, mas você precisa enxergar como um todo. Aquela coisa pequenininha fazendo parte de tudo, né? Porque é aos pouquinhos mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Deixa nos comentários aqui o que ainda eu posso fazer lá na minha sala, tá? Antes de eu começar, porque mês de abril o diário de reforma vai vir com tudo, tá bom? Então, podem deixar seus comentários aqui embaixo. O que vocês têm de dicas pra eu poder fazer lá na minha sala? Eu vou adorar, tá bom? Então, ó, gente, grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!